responder ao incrédulo que pergunta se foi Deus que mandou a pandemia? Eu já fui deparado, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Não exatamente dessa maneira, mas exatamente com esse sentido. A resposta que eu dei nesse assunto é que o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. Mas não significa necessariamente que Deus causou isto nesse momento. Lembra quando eu falei de teologia, que a teologia ela pode ser conclusiva, ela pode ser dedutiva, ela pode ser especulativa? Se eu chegar nesse ponto agora e disser que foi Deus quem enviou, eu posso tentar dizer que isso é uma dedução, porque a gente vê Deus enviando catástrofes durante, principalmente, todo o Antigo Testamento, e vê as promessas daquilo que vai voltar. Contudo, a gente não tem em nenhum momento agora a base para dizer que Deus realmente enviou esta pandemia. Mas a gente sabe que essa pandemia veio, entre outras coisas, como foi a perseguição à igreja no ano de 1900, no ano 70, quando a igreja foi perseguida. Não sei se lembra, nós celebramos o Pentecostes há pouco tempo, mas o Senhor Jesus fala que ele é assunto aos céus e diz: vós sereis mais minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. E os apóstolos, então, e os discípulos todos ficaram em Jerusalém e achavam que estava tudo muito bom. E aí o evangelho só começou a se espalhar realmente para valer depois que a perseguição veio, destruiu o templo e acabou com Jerusalém. Aí eles tiveram que sair mesmo e alcançar dali Samaria, daquele ponto. Então, essa pandemia, eu não quero fugir da resposta, ou da pergunta, não quero fugir da pergunta, de dizer que eu não sei. O que eu acho é que eu não tenho condição de respondê-la se Deus a mandou ou não. Mas o que eu posso responder é que Deus está no controle para fazer com que nós tenhamos, nessa pandemia, oportunidades que nós não teríamos antes, de podermos mostrar ao mundo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E eu acho que esse é mistério de Deus, né? E nós temos que fazer paz com esses mistérios e não deixar que eles interfiram na nossa relação com o Senhor. A pergunta é como nós podemos ser fiéis a Deus durante essa pandemia. E a gente pode compartilhar isso com incrédulos. Tipo, não sei responder, mas eu sei como ser fiel a Deus. E a gente colocar, por exemplo, o lamento. Precisamos de um espaço para lamentar, e o povo de Deus precisa aprender a lamentar. Os salmos mostram essa abertura que Deus nos dá. E os salmos não só nos mostram, mas ele ensina como nós devemos processar esse lamento. A gente despeja o nosso coração diante do Senhor, até quando, Senhor, e o que está acontecendo, e etc. E a gente fala tudo o que tem que falar, com indignação, com questionamentos. Mas, no final, os salmos fazem referência a Deus, volta para Deus, mas, Senhor, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida, eu confio no Senhor, o Senhor é minha rocha. Então, é um momento de dor, é um momento de lamento. Como que a gente pode ser fiel? Servindo ao próximo, tentando aliviar a dor do próximo que está sofrendo diante de nós, que perderam entes queridos. A gente pode fazer isso de formas práticas e sempre apontar, sejam cristãos ou não cristãos, para a cruz de Cristo. Porque essa é a única resposta que não tem mistério, no sentido que a gente tem a certeza do que a gente crê e o que a gente pode oferecer. Porque eu acho que muitas vezes nós queremos articular respostas rápidas. A gente viu um monte de gente falando, tentando entender o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo, e eu acho que tem um aspecto de arrogância
cristã, aonde a gente acha que tem que explicar o que a gente não sabe explicar. Especular. Isso é uma característica, eu acho, inclusive, assim, de outros autores, óbvio, mas assim, me lembro de John Frame, não só na Apologética para a Glória de Deus, em algum momento ele fala sobre isso, ele fala, olha, tem coisas que a gente bate numa fronteira, assim, a gente não tem o que dizer, assim, não tem como falar. E num livro dele mais técnico lá, Doutrina do Conhecimento de Deus, ele fala sobre a teologia especulativa, e ele fala, olha, não faz sentido a gente especular sobre coisas ou ir além do que a própria Escritura nos apresenta, do modo como a Escritura faz determinada coisa, porque isso seria, como a Lu colocou, arrogância. E às vezes vem com um senso de erudição, vem com um senso de relevância, mas na verdade é rebeldia, e pura e simples, assim. Então, muito, muito perigoso, então.